ao Senhor. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Case-se com Ele hoje. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Conosco beber o anata no ashimotoni. Anata no moina kanai masuyoni. Conosco beber o anata no ashimotoni. Anata no moina kanai masuyoni. Vamos falar juntos. Vamos nos render juntos, igreja. Vamos nos render ao Senhor verdadeiramente. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Você pode declarar isso? Erga suas mãos aos céus. Eis-me aqui, rendido estou. E declara a Ele. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor. Rendido a ti estou. E pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Conosco
dia a todos, paz do Senhor. Pode tomar seu assento. Nessa manhã estaremos vendo a palavra de Deus. Você vai ver o quanto Deus ama você, quanto você é especial para esse Deus. Sabe, a gente vê aqui, tem não sei quantas páginas nessa Bíblia, e desde o começo até o fim a gente vê em cada coisinha o amor de Deus pelos seus filhos, o amor de Deus pela sua igreja. E eu quero estar abrindo com você rapidamente, para a gente ser breve hoje, no livro de Mateus, capítulo 25. Você que trouxe a tua Bíblia, abre em Mateus, capítulo 25. Ok? Todos acharam? Antes de ler, fala para o teu irmão, você sabe que horas são? Fala para uma pessoa lá atrás, você sabe que horas são agora? Olha lá no relógio. Mas eu não estou falando dessa hora, eu estou falando do relógio de Deus. O relógio de Deus, ele tem um horário diferente do nosso. E no relógio de Deus, nós vamos ver aqui na palavra de Deus, que são meia-noite. É meia-noite. Olha o que diz aqui a palavra. Pedirei para se colocarem de pé, por favor, todos, em reverência à palavra de Deus. A palavra diz assim: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Obrigado. Mas, com as suas lâmpadas, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sair ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram, prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, olha só, as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as loucas, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Pode tomar teu assento. Nós vemos então aqui, são meia-noite. Quero fazer uma pergunta para você. Você sabe qual é o relógio mais antigo do mundo? Onde que está? Onde que fala sobre um relógio mais antigo do mundo? Uma curiosidade. Tem na Bíblia, eu não lembro onde está escrito, mas fala sobre um relógio de sol de um tal de Acais. Então está na Bíblia, o relógio mais antigo do mundo. Eu fui pesquisar na internet, realmente é esse da Bíblia que é o mais antigo do mundo. Olha só que sugoi. Só que esse relógio ele não serve, né, para medir o tempo de Deus, porque ele é de sol. No tempo de Deus agora são meia-noite. Já é meia-noite. A gente vê várias coisas acontecendo ao redor do mundo. Várias coisas, sabe? Ó, por exemplo, vamos ver esse ano. Como começou esse ano? Começou com uma nevasca, né, no sul do Japão. No norte do Japão. No sul não neva, né? Nevasca no norte do Japão. Lá no sul tinha um vulcão em erupção também. Enchentes no Brasil, sabe? Eu vi uma notícia que eu fiquei chocado, abalado. Lá em Bangladesh, uma menina de 14 anos, ela foi estuprada pelo seu tio e ela foi açoitada, levou 80 açoites e não resistiu. 6 dias depois ela morreu, por causa da lei islâmica lá. Então, sabe, cada coisa acontecendo, e isso ali, né? E vem em outro lado, sabe, a pornografia tá reinando, que é uma beleza por aí, né? E ensinando isso aqui, e as pessoas inocentes são mortas ali. Então, é meia-noite. Isso aqui é esse grito que deram aqui. É meia-noite, né? O esposo está vindo aí, sair ao seu encontro. É meia-noite. E a gente vai estar vendo aqui, eu estava... que tem algo que sabe, se você me vê na igreja em dia de casamento, não olhe para mim porque eu vou estar chorando.
porque é algo, sabe, uma das coisas que eu acho mais linda nessa terra é o casamento, sabe? Embora eu ache bonito, sabe, andar na rua, passa os velhinhos de mão dada, assim, né? É bonito ver aquilo, sabe? Sabe, o coração, sabe, dá um aperto assim, fala, nossa, que bonito. Né? Às vezes está o velhinho lá na frente, a velhinha lá atrás, né? Estão bem longe, mas eles têm uma vida inteira ali, né? É bonito ver isso. E a gente vai estar vendo aqui sobre o casamento judaico. O casamento judaico é algo que ilustra, sabe, muito bem o casamento de Jesus com a igreja. Foi aquilo que a diaconisa Kátia falou aqui de manhã, sobre casar-se com Jesus. Então, no casamento judaico acontecia da seguinte maneira. Tem lá em Êxodo, sabe, em Levítico, quando Deus dá as leis ali, e Deus fala assim, né, quando o homem, ele se afeiçoasse, né, ele gostasse de uma jovem, então ele teria que ir, falar com o pai dela, ele dava certo preço de dinheiro por ela, né, para assim casar com ela, para assim poder casar com ela. E isso aqui não está escrito na Bíblia, né, sobre as tradições judaicas, né, eu estava estudando, pesquisando sobre tradições judaicas, e no casamento, né, até mais ou menos hoje acontece assim, né, pelo menos na época de Jesus acontecia assim, né, ele ia até o pai da noiva, né, o noivo com seu pai, né, geralmente era o pai que ia junto com o noivo ali, dava o preço do dinheiro pela noiva, e eles estavam ali, era comprado, né, a noiva era comprada, então eles tomavam ali uma taça de vinho, que era para selar a cerimônia, então eles estavam casados ali praticamente, né, é o que a gente chama hoje de noivado. Se você for ver na Bíblia, né, quando o anjo Gabriel apareceu para Maria, fala que ela estava desposada com José, não é isso? Ela estava desposada com José, ou seja, ela era noiva de José naquela época, né? E até esse ponto aqui eles não tinham relação sexual ainda, né? Eles estavam noivos, porém não estavam ali oficialmente casados, né? Porém, se eles fossem se separar nessa época aqui, precisaria, sabe, fazer uma burocracia ali para ter esse divórcio, para você ver quão é sério a aliança. Ok? E eles tomando essa taça de vinho, o noivo voltava para sua casa, ele passava um ano mais ou menos ali, arrumando a casa, né? Construía às vezes no lado da casa do seu pai um quarto a mais, né? Como chamam? Um quarto a mais ali para ir morar com a sua esposa, né? Então, depois desse um ano, ele voltava ali na casa do sogro dele, né? Do pai da noiva, para buscar a noiva, que é isso aqui que a gente viu nesse texto aqui, né? E haviam 10 virgens aqui, essas 10 virgens eram as damas de honra, né? Que tinham ali, né? A noiva tinha as damas de honra. Então, quando o noivo, né? Eu vi que geralmente eles casavam na quarta-feira, não sei se é a superstição deles, né? Mas eles falavam que a quarta-feira era o melhor dia para casar, né? Então, geralmente era na quarta-feira que o noivo vinha e às 11h30 da noite. Por isso que a gente vê aqui, né? Que o noivo, ele tardou, né? Ele demorou um pouquinho mais e as 10 virgens, elas adormeceram, elas dormiram, né? E quando o noivo, ele vinha chegando na cidade, no vilarejo, então o pessoal via aquelas tochas de fogo, né? O pessoal... A caravana, digamos, ali do noivo, né, chegando, e a pessoa via, nossa, isso é festa, né, aí vem o noivo. Então o noivo, ele tinha a sua comissão ali, né, tinha os seus amigos, padrinhos, né, eles iam na frente, né, ia gritando, né, aí vem o noivo, né, aí vem o noivo, e esse grito chegava até na casa da noiva. Então a noiva, ela tinha que estar sempre preparada ali, né, e eu creio que a noiva, né, aquela que levava a sério o casamento, ela estava preparada sempre ali, né. Nesse um ano que passava, ela fazia o seu próprio vestido ali, né, um vestido bonito, né? E isso aqui eu quero ilustrar a nossa vida. Se a gente for ver, Jesus veio, né? Ele pagou um preço por nós, ele derramou seu sangue ali naquela cruz. E a gente tem hoje a Santa Ceia, que a gente chama de Santa Ceia, que na verdade a gente é um símbolo, né, do sangue e do corpo de Jesus. Então essa é a taça de vinho que é bebida pelo noivo e pela noiva, né? Jesus, ele bebeu ali com seus discípulos, né? Antes de ser morto. E Jesus foi para o céu, foi para a casa do Pai para preparar nosso lugar lá. É o que ele fala lá no livro de João, né? Eu vou para o meu Pai para preparar lugar para vocês. Então, enquanto isso, a noiva, né? Nós, noivas aqui na terra, devemos levar a sério, então, isso que o Senhor falou, isso que o nosso noivo falou, e preparar o nosso vestido, preparar nossas vestes, uma veste bonita, sabe, uma veste santa, para quando o noivo vier, a gente se encontrar com ele, porque isso que acontece no mundo hoje,
é o grito, é o grito. São aqueles homens dizendo: aí vem o noivo, você se prepara, noiva, porque o noivo está chegando, o noivo está vindo aí vem o noivo. Então prepara-te, porque já é meia-noite, no calendário de Jesus já é meia-noite. Vamos ver então aqui que haviam 2 grupos de virgens, né? Eram 10, porém 5 eram loucas, 5 eram prudentes. E as virgens loucas, né? Elas saíram, sabe, porque da caminhada da casa da noiva até a casa do noivo era longa. Então eles precisavam ter azeite na sua vasilha. Eles tinham uma lanterninha, né, um lampiãozinho ali movido a azeite, então tinha que levar de reserva o azeite ali. Então havia essas loucas que, sabe, ouviam as coisas de Deus, sabiam que era sério aquilo, mas não estava nem aí. Que Deus venha encontrar hoje somente as virgens prudentes aqui neste lugar, as virgens que guardam azeite, que levam azeite de reserva, para que vindo o noivo, ela esteja preparada. Okay? E a gente vê aqui que elas tinham o mesmo propósito, elas saíram para encontrar-se com o noivo. Elas queriam encontrar o noivo. E no meio do caminho, esperando o noivo ali, o noivo demorou, então elas adormeceram. Vamos ver então aqui a igreja primitiva, a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja ali, eles tinham tudo, sabe, tudo, para crer que Jesus chegaria na sua época. Até o apóstolo Paulo, na carta de 1 Tessalonicenses, ou 2, se eu não estou enganado, ele diz: nós seremos arrebatados, né, ao soar da trombeta, nós seremos arrebatados. Então ele se inclui ali no meio. Ele acreditava que Jesus voltaria ali na época deles ainda. Porém, passou-se, né, os apóstolos morreram, né, passou-se um século, passou-se 2 séculos, passou-se 3 séculos, e só o que os cristãos viam era perseguição, perseguição e mais perseguição. E, sabe, vários imperadores ali, imperadores romanos ali, que tinham tudo para ser o anticristo. E adormeceu a igreja do Senhor, achando que o noivo estava tardando, mas não, ele não estava tardando. O noivo, ele tinha um propósito com isso, e o propósito, olha para o seu lado, olha essa pessoa bonita que está aí no seu lado. O propósito disso, o propósito de Deus adiar a sua vinda, foi por amar a você. Então novamente nós voltamos aqui no amor de Deus, foi por amar a você que Deus abriu esse espaço aí, para você ser alcançado. E quando os cristãos ali da igreja primitiva, eles, sabe, estavam naquele aperto, viviam escondido, não tinha essa liberdade de celebrar um culto, era sempre escondidos. Aí levanta-se um imperador ali, o imperador Constantino I, o imperador romano. E esse imperador, a história fala, a biografia dele fala que uma noite ele teve uma visão, ele teve um sonho. Ele sonhou, ele viu o céu aberto e viu uma cruz, uma grande cruz no céu, e estava escrito em latim, né, com este símbolo vencerás. Então na manhã seguinte ele mandou pintar uma cruz no escudo dos soldados, e os soldados foram para a batalha e venceram aquela batalha. Então aquele imperador, ele converteu-se ao cristianismo, né? Então ele viu, né, nossa, estão perseguindo esses cristãos até hoje. Então ele chamou os presbíteros ali, né, os bispos ali das igrejas, né, que estavam escondidos. Então deu aquele alívio neles, né? Uau, né? Será que esse cara é Jesus que voltou, né? Porque Jesus ia voltar, eles criam que Jesus ia voltar como rei, né? Como o Senhor dos Senhores. Eles viam ali então o imperador romano, né? Roma, que naquela época era, sabe, era o cara, era os Estados Unidos de hoje, né? Então eles viram o imperador ali, né, sendo cristão ali, então, sabe, se alegraram ali, né? Então aí começou ali, ele colocou o cristianismo como uma religião oficial ali do Império Romano. Ele deixou de adorar o Deus romano, o Deus Sol Invictus, uma coisa assim que eles adoravam, e passou, né, a adorar a Jesus. E com isso veio várias pessoas, né, para a igreja, vários tipos de gente para a igreja, porém não havia mudança nessas pessoas, né? Não havia a obra do Espírito Santo fazendo uma transformação, né? Com isso veio o quê? Pessoas que praticavam feitiçaria, sabe, todo tipo de gente, e eles eram cristãos, mas estavam daquela forma. E, né, com isso foi passando-se o tempo, e o imperador, por ele ser o cara ali, né, então ele começou a colocar coisas ali, e a igreja começou a seguir essas coisas.
E isso passou-se por séculos, séculos e mais séculos, até que 1500 e pouco mais ou menos, né, apareceu um tal de Martinho Lutero, que ele viu, não, isso aqui está errado, a Bíblia é a única fonte de revelação divina para o homem. Tudo isso aqui que estamos seguindo, é coisa de homem. Eu vou deixar isso daqui, né? Então aí começou a reforma protestante. Aí apareceu então, eu creio que 2 grupos de virgens, né? Aqui apareciam as prudentes, aqui apareceram aquelas que levaram a sério, né, o compromisso com o Senhor Jesus, a palavra que o Senhor Jesus Cristo deixou escrita. Então dividiu-se a igreja de Jesus e a igreja de Constantino. Fala para o seu irmão, de que igreja você é, meu irmão? Você é de Jesus ou você é de Constantino? Então com isso a igreja despertou, né? Começou a intensificar-se terremotos no mundo, pestes no mundo, né? Então lá por volta de 1800 e pouco, os cristãos voltaram novamente, sabe, a cultuar a Deus, a buscar a Deus com esse fervor todo, porque eles ouviram o grito, é meia-noite, o noivo está chegando aí, e hoje estamos aqui, hoje nós somos a igreja do Senhor. Como será que estará a igreja quando o Senhor voltar? A gente viu ali que todas as 10 dormiram, elas dormiram, mas ouvindo aquele grito, acordaram, tanto as loucas quanto as prudentes. Veja só, as loucas, elas viram, nossa, estamos sem azeite, e agora o que vai acontecer conosco? A caminhada é longa, a gente precisa desse azeite, dá o azeite de vocês pra gente. Elas falaram, não, vai acabar pra gente, a gente vai ficar todo mundo aqui, vai vocês e compram, né? Em que grupo você está? Você é uma louca? Fala para os irmãos, você é louco, meu irmão? Você é nécio ou você é prudente? Você anda com prudência? Lá em Mateus 24, 12, respondendo a essa pergunta, como estará a noiva quando Jesus voltar? A Bíblia fala assim que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. Muita gente atribui isso aqui para a grande tribulação, quando Jesus voltar e tal, vai ter aquela iniquidade toda, então o amor de muitos vai se esfriar. Outros falam, não, é antes, é nosso tempo. Eu não sei, eu prefiro crer naquilo que está escrito aqui, dizendo que o amor de muitos se esfriará por causa da iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando o pecado ele se torna normal na nossa vida. Sabe, a gente vai abre uma coisinha aqui, sabe, uma mentirinha de nada aqui, e depois a mentirinha lá na frente, você mente, a mentirinha ela está maior, depois ela está maior, e isso se torna iniquidade, se torna normal na nossa vida. Sabe, é uma fofoquinha aqui, vai fazer nada, não vai fazer mal para ninguém, né? Aí uma outra fofoquinha ali, a fofoquinha já fica média, já fica grande, uma big fofoca e já está normal na nossa vida. Né? Não, é só uma olhadinha ali, né? É só uma novelinha, né? Então a novelinha vai aqui, né? Aparece uma senha ali, normal, né? Aí uma senha pior ainda, e outra senha pior, e a novela vira uma pornografia, e está normal na nossa vida. Isso é iniquidade. Isso é quando o pecado se torna normal, algo normal na nossa vida. Sabe, não, eu vou assistir só novela da Record porque é de crente. Não tem nada de diferente da Globo, meu irmão. Vigia nisso, ok? A gente tem que ver a diferença entre praticar iniquidade e pecar por acidente, né? Uma vez um irmão ele falou para mim assim, olha, aqui na Bíblia fala em Provérbios e das Contas que todo homem peca. Então se todo homem peca, então ninguém vai para o céu, então Jesus vai demorar a voltar. Falei para ele assim, olha, isso é desculpa para pecar, meu irmão. Porque existe uma diferença, né? Jesus, aliás, o apóstolo João, ele fala no livro de 1 João que existe pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. Pecado que é para a morte é aquele que é premeditado, que é tudo planejado aqui na mente, sabe? Isso é pecado que é para a morte. Isso é quando a iniquidade, né? Quando o pecado ele se torna normal na nossa vida. Agora, pecar por acidente é quando você, sabe, sem querer você fez algo ali. Isso daí é perdoável, você não teve culpa disso. Então é diferente de praticar e de fazer por acidente, né? Por exemplo, eu não posso dizer que eu sou um atleta, que eu jogo futebol, porque eu não jogo futebol, né? Eu não pratico, eu jogo uma vez no ano,
né? No verão, né? A gente vai jogar hoje à noite, né? Uma vez no ano eu jogo futebol, então eu não pratico futebol, eu jogo de vez em quando, entendeu? Então assim deve ser o pecado na nossa vida, eu não pratico o pecado, eu peco de vez em quando, sabe? Quando, nossa, um acidente aconteceu, assim que deve ser. Tem um certo texto que Jesus ele fala quando ele vier na sua glória, ele vai apartar os bodes das ovelhas, né? As ovelhas para a direita, os bodes para a esquerda, ele vai falar para os bodes, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais, né? Vós que viveis na prática da iniquidade. Entende? Então se Jesus ele voltar, né? Tipo, você pecou por acidente, Jesus voltar naquele momento, eu creio que a misericórdia de Deus, ela pode te alcançar. Porque Deus ele não é injusto. Mas se nós praticamos, aí meu irmão, vai ser os piores anos da história humana aqui na terra. A Bíblia ela fala em Apocalipse, sabe que desde que existe a humanidade, desde que o homem foi criado, não houve e jamais haverá tal aflição como essa que haverá na grande tribulação. Então cuidado, cuidado, noiva de Jesus, não deixe que o Senhor ele volte, que o noivo volte, te encontre dormindo, noiva. Eu estou pregando isso aqui porque eu sou perfeito, né? Sabe, tem um senhor que trabalha comigo, um pastor, e sempre ele começou novo lá e esquece às vezes algumas coisas lá, né? Aí a gente trabalha junto, uma vez eu fui fazer o serviço dele, aí eu esqueci o negócio lá. Eu falei, como é que eu esqueci isso aqui, né? Eu sou perfeito, eu não erro, né? Estou quase para ser arrebatado, quase para ir para o céu porque eu sou perfeito. Não, a Bíblia fala para nós, para todos nós, sem exceção de ninguém, para vigiarmos, porque a gente não sabe a hora que o Senhor vai voltar. E a hora que Ele voltar eu quero estar preparado, eu quero estar com minhas vestes limpas. Imagina eu de vestido, né? Mas não vai ser só eu, vai ser a noiva por inteiro, com uma grande veste branca, uma grande veste linda, para se encontrar com o noivo lá nos ares. Aleluia, Jesus. E lá em Apocalipse também, capítulo 2, versículo 4, abre com a gente aqui, para a gente estar lendo isso aqui. Apocalipse 2, 4. Como o Senhor encontrará a noiva quando Ele voltar? Ele diz assim, todos acharam? Vamos começar do versículo 1, diz: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofrestes e tens paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se te não arrependeres. Novamente falando de amor. A gente vê, eu falei no começo, que o amor de Deus, né? A gente vê na Bíblia toda, que Deus, Ele nos ama. Deus, Ele ama você. Você quer ser um profeta de Deus? Fala isso para o seu irmão do teu lado, Deus te ama. Fala para uma pessoa lá atrás, olha, Deus te ama, meu irmão. Sabe, a Bíblia fala de um amor incondicional, que não é nada que a gente faça, sabe, eu vou orar mais para Deus me amar mais, eu vou jejuar mais para Deus me amar mais, eu vou aumentar a minha oferta, vou ofertar 50 mil todo domingo para Deus me amar mais, eu vou fazer o quê? Fazer qualquer outra coisa para Deus me amar mais. Não, Deus Ele te ama simplesmente pelo que você é. Você é filho dele, você é comprado pelo sangue de Jesus. É isso que faz Deus te amar, é isso que faz Ele olhar para você. O sangue de Jesus, Ele olha para você, Ele vê o sangue, Ele não vê as tuas obras, Ele não vê as obras das tuas mãos, Ele não vê os teus pecados. Mas existe o nosso lado. Será que nós amamos mais a Deus? Eu vou orar mais porque eu amo a Deus. Eu vou jejuar mais porque eu amo a Deus. Eu vou ofertar porque eu amo a Deus. Entende? Não é aquilo que a gente faz que vai fazer o amor dele aumentar por nós ou diminuir.
mas aquilo que a gente faz para Ele deve ser feito com amor, deve demonstrar o nosso amor por Ele. Essa passagem que ela fala do tal do primeiro amor. A igreja de Éfeso, se a gente for ver no mapa hoje, Éfeso se encontra na Turquia. A Turquia é um dos países mais perseguidos, onde há mais perseguição a cristãos no mundo. Está entre os 20 mais perseguidos do mundo, gente. E aqui havia essa igreja, a igreja de Éfeso. E Éfeso nessa época aqui, sabe, era como, Roma era como Nova York, era a maior cidade do mundo, tinha a maior população. Éfeso era a segunda. Era o que? Era Washington? Qual que é a segunda maior cidade do mundo, sabe? Aqui tinha tudo, sabe, para romper, para dali sair, sabe, sugou aquela igreja, ganhar toda a Europa, toda a Ásia ali. Mas o que aconteceu? Por que a Turquia hoje é muçulmano? O que aconteceu? Jesus fala, olha, se você não se arrepender, eu virei a ti. Eu vou tirar o teu castiçal do teu lugar. O castiçal simboliza a autoridade de igreja do lugar. Então com certeza aquele povo não se arrependeu. A cidade de Éfeso, eu vi, havia mais ou menos 250 mil habitantes. Para uma cidade naquela época, isso era muito grande, isso era muita gente. Quanta gente não poderia ser salva ali naquela cidade? Mas porque a igreja do Senhor, ela não se arrependeu, ela não voltou ao primeiro amor. Então algo veio e tomou aquela cidade, né? Tirou a igreja dali. Jesus tirou. Olha, você não quer se arrepender? Tudo bem. Então Ele tira. Ele corta. Tem uma passagem que fala que Ele dá tempo, né? Aqui em Apocalipse, no capítulo 1, Ele fala que Ele dá tempo para as pessoas se arrependerem. Vamos agarrar o tempo de Deus. Vamos agarrar enquanto há tempo de a gente se arrepender e voltar ao primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. A gente pode pensar às vezes o que vem a ser esse primeiro amor. O que é primeiro amor? Todo mundo fala primeiro amor. Primeiro amor é quando aceita Jesus e vem na igreja aquela oração. Aí sabe aquele arrepio no corpo, né? Não é isso. Né? Senão, aí o pastor ele não amava a Deus, ele não tinha o primeiro amor. Né? Porque a gente não vê o pastor fazer esses negócios, né? Mas é quando a gente aceita Jesus e é tudo novo pra gente, sabe? É algo novo na nossa vida, sabe? O poder de Deus vem na nossa vida, sabe? A gente não sabe o que fazer, né? A gente cai no chão, né? Esborracha ali tudo. Isso é o poder de Deus, quando a gente conhece Deus. E com o tempo, o amor, ele deve amadurecer, né? Eu lembro assim, por exemplo, né? Quando eu conheci a Ju, quando a gente namorava, né? Eu ia de Toyohashi até Toyokawa de trem. Que distância, né? Eu ia de trem, aí quando chegava perto da casa, sabe, o coração começava, sabe, a bater forte ali, sabe, porque era algo novo, né? Aí agora, então, casamos, né, tem uns 10 anos isso, né, não de casado, né, que a gente conhece, e chega do trabalho, né, e eu vou chegando em casa, o coração ali não bate mais daquele jeito, né, eu deixei de amar ela? Não, eu amo ela ainda, somente modificou, sabe, algo mudou, o amor amadureceu. Né, eu sinto assim, sabe, eu estou no trabalho, nossa, não vejo a hora de sair dali, voltar para casa, né, tá com ela, tá com a minha família ali. E eu lembro que sempre eu ia com uma caixa de bombom, né, de vez em quando era um bombom garoto, assim, sabe, acho que era Milão na época, né. Aí hoje eu passo no combinho ali, né, compro um chocolatinho ali, quando compro, né, aí escondo lá em casa um chocolatinho de Hakuen mesmo. Eu deixei de amar ela? Não, eu não deixei de amar. Somente mudou algo, né, amadureceu algo. Mas o que eu quero falar sobre o primeiro amor, essa palavra primeiro amor, ela fala do melhor. O pastor ele falou hoje sobre o filho pródigo, né? Quando o pai do filho pródigo viu o filho de longe, ele correu, né? Abraçou ele, beijou ele, e o filho falou: eu pequei contra o Senhor, pai, não sou digno mais de ser chamado teu filho, né? Me trata agora como um dos teus servos. O pai ele fala: não. Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Então, no grego, né, essa palavra melhor roupa e essa palavra primeiro, do primeiro amor, é a mesma coisa, é o melhor.
Então, o primeiro amor vem a ser aquilo que há de melhor em você para Deus. Sabe, porque às vezes a gente, com o passar do tempo, né? Vem aqui essa igreja. A gente pensa assim, não, quem deixa o primeiro amor é alguém que para de trabalhar para Deus, né? Ele não quer mais vir na igreja. Se não vir na igreja, com certeza tem algo errado com ele, né? Mas ele não quer mais trabalhar, não quer mais fazer a obra de Deus. Esse cara deixou o primeiro amor. Ele precisa voltar ao primeiro amor. Correto? Não. Olha, eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, que puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, os achaste mentirosos, sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. A igreja de Éfeso, ela estava trabalhando arduamente para o Senhor Jesus Cristo. Eles trabalhavam, estavam todos ali na igreja. Mas faltava o melhor. Não era o melhor. Jesus, ele fala, arrepende-te e volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor. Senão ele vem e arranca o castiçal. O castiçal simbolizando o Espírito Santo, simbolizando a presença do Espírito Santo. É isso que aquelas virgens fizeram, né? Elas pegaram a sua vasilhinha de azeite. Quero falar sobre unção, a unção do Senhor. Aquilo era unção. A lanterna delas era a unção do Senhor. E precisava ter unção, né? Precisava ter azeite, mais azeite para pôr naquela lâmpada. E a gente tem um certo, um errado, aliás, conceito sobre unção. A gente pensa que unção, sabe, irmão, irmão cheio da unção, né? Eu via falar bastante sobre o pastor Marcos Feliciano, né? Os pastores aí. Fui no YouTube ver quem é Marcos Feliciano, né? E, sabe, tipo assim, né? E Jesus venceu o diabo na cruz. E o diabo está derrotado. O diabo está derrotado. O diabo está derrotado. O diabo está derrotado. Nossa, que gogó, meu. Esse cara, nossa, que unção esse cara tem. Não, isso não tem nada a ver com unção. Lá no Brasil, infelizmente, né? Quando eu fui numa igreja visitar certa vez, o irmão ele pegou a Bíblia, né? Veio de fora, pregador jovem, queria mostrar, sei lá, né? Aí pegou a Bíblia, eu leu aqui, e sabe, falou, não entendi um rado que ele falou naquele dia. Isso não tem a ver com unção, né? Veja só, por exemplo, pastora Nilce, quando a pastora Nilce, ela chega aqui na igreja, ela pega o microfone, né, sobe aqui, a paz do Senhor, igreja do Senhor Jesus, então eu arrasto. Sabe, quando ela fala isso, me arrepia todo, sobe, sabe, algo dos pés à cabeça. Então, unção não tem nada a ver com gritaria, ok? A Bíblia ela fala aqui em 1 João 2,27, todos vós tendes unção. Unção vem a ser, então, sabe quando você é separado? Né? Unção, ela vem do ato de untar. Bolo, né? Eu falei isso na reunião dos jovens, né? Quando você pega a forma de bolo, quem cozinha aqui? Quem faz bolo aqui? Faz um para mim aí um dia, né? A gente gosta, né? Eu comi um bolo do Eric, o Eric não está aqui, não, o Eric Domato, ele fez um bolo, eu fui na cela lá do Jet, nossa, cara manja, hein? E quando a gente pega a forma de bolo, né, a gente coloca a margarina ali, né, passa ali com um lencinho, com o dedo mesmo, né, coloca a farinha e unta a forma, não é isso? E coloca a massa do bolo, põe no forno. Com isso, a massa não vai grudar na forma, não é? Então, unção é isso na nossa vida. A unção ela serve para fazer separação, né? Aquilo que é forma e aquilo que é massa, né? Aquilo que é espírito e aquilo que é carne. Entende? Então, quando a gente aceita Jesus, né? A unção do Senhor, ela vem sobre nossas vidas. Nós somos então separados. A unção, ela tem mais a ver com a obra santificadora do Senhor na nossa vida do que com o poder do Senhor. Ok? Aqui 1 João, abre comigo, 1 João 2,27. 1 João 2,27. Ele diz assim sobre a unção. Todos acharam 1 João 2,27? E a unção que vós recebeste dele, fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Então, somos separados, né? A unção está em todos nós. Agora vamos fazer a diferença aqui, né?
No Antigo Testamento, os ungidos do Senhor eram somente o rei, né? O rei era ungido, era derramado uma unção sobre ele, sacerdotes, profetas, né? Eles eram os ungidos do Senhor. Agora todos nós temos a unção do Espírito Santo, todos nós somos separados para Deus, né? Porém, agora existe a unção, né? Por exemplo, o pastor tem a unção pastoral sobre ele, né? É algo diferente, né? Uma separação para pastor, né? Então, com isso vem a capacitação sobre ele para pastorear, né? Então, isso aqui são a diferença, tá? Mas todos nós temos a unção do Espírito Santo, que é o Espírito Santo habitando em nós, né? Por exemplo, quando Jesus, ele ressuscitou, apareceu para os seus 12 discípulos ali, e ele assoprou, né? Assoprou sobre eles, e a Bíblia fala que ele disse, ó, recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. E fazendo uma comparação também no livro de Lucas, tem a mesma passagem, fala que ele abriu o entendimento deles, né? Para entender, para compreender as Escrituras. Então, a unção, ela serve o quê? Né? Para santificar a nossa vida, né? Para separar-nos, né? Para Deus. E ela fala aqui para a gente permanecer nele. A unção, ela só permanece em nós quando nós permanecemos nele. Permanecer nele, então, é permanecer na sua palavra, porque a unção, ela nos ensina, porque nisso aqui, João, ele advertiu os crentes porque haviam falsos ensinadores chegando ali, ensinando várias baboseiras. Ele falou, não, vocês têm a unção de Deus sobre vocês, não tem necessidade que esse pessoal vos ensine, né? Então, para isso servia a unção. Então, a unção, ela serve para nos firmar na palavra de Deus. Então, voltando nas 10 virgens, né? O noivo, ele vinha, era, sabe, certeza que o noivo vinha. Elas saíram naquela noite para encontrar o noivo. Elas sabiam que a caminhada até a casa do noivo era longa. Elas deviam levar unção, deviam levar o óleo, a reserva. Mas elas não obedeceram a palavra. Entende? Elas não obedeceram essa palavra. E com isso, aconteceu de elas, infelizmente, ficarem. Elas ficaram de fora do casamento. A diaconisa Cátia falou sobre o casamento hoje. Elas ficaram de fora. E meu irmão, não fica de fora. Se você está no caminho de Deus, se você vê que a tua lâmpada, que teu azeite está se apagando, olha, corre agora. Vai buscar naqueles que vendem. É comprado, precisa de um preço, precisa se dobrar o joelho no chão, precisa de arrependimento, para que vindo noivo a gente não fique, ou para que acabando-se o azeite você saia da igreja, você fique longe de Deus. Não queira jamais desviar-se de Deus, porque sabe qual é o povo que mais sofre nessa terra? Sabe qual é o povo que é mais sofredor na terra? São aqueles que se desviam do caminho de Deus. Isso é uma verdade, gente. Jesus, ele ensina na Bíblia que, olha, a pessoa, ela está ali, está com o Espírito Santo dentro dela, mas a partir do momento que elas perdem, né, a unção, a separação do Espírito Santo, fica vazio. E acontece o quê? Vem 7 demônios. 7 demônios, eles vêm naquela pessoa e faz, sabe, aquele reboliço na vida daquela pessoa e leva ela para um estado triste. Então não saia jamais do caminho de Deus. Não saia jamais desse caminho. Você prepara uma canção para a gente aí, pastor Negais Maço? Enquanto há tempo, porque todos esses sinais são o grito. É o grito. Aí vem o esposo. O esposo está chegando. Ele não vai tardar, não. Ele não vai tardar. O esposo está chegando. O esposo está chegando. Prepara-te. 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 Coloca-te de pé. Fecha os teus olhos. Às vezes a gente olha para o nosso redor, a gente vê as pessoas, sabe, um mundo tão destruído por causa do pecado. Você, eu, somos a igreja. E se a gente deixar esse primeiro amor, se a gente abandonar, assim como foi a igreja de Éfeso,
O povo vai ser tomado por religião, gente. A gente vai fazer em vão o sacrifício de Jesus. Jesus não veio, Ele não nos comprou para abrir uma nova religião, para criar uma religião, mas Ele comprou para que a sua noiva, para que você e eu fôssemos morar com Ele no céu. Foi para isso. Foi para isso. Saltando sobre os montes, Ele vem. Fala com o Senhor. E Ele vem. Fala para o Senhor o que você tem deixado. E Ele vem. O que é o melhor que há em você que você tem deixado. Como um relâmpago do Oriente. É o primeiro Ele amor na tua vem. vida que você tem deixado. Fala para o Senhor. E Ele vem. E Ele Não vem. deixe que a unção acabe na tua vida. Buscar os seus amados. Não deixe que a Ele unção acabe na vem. tua vida. Mas paga o preço E agora. Ele vem. Paga o preço para aqueles que vendem, porque Ele vai Ele derramar vem. unção sobre você. Ele vai derramar o óleo sobre você. Enxugar as suas lágrimas. Ele vem. Se você quer ser usado poderosamente por Deus, você precisa que a unção esteja sobre você, para assim você buscar o poder de Deus, para você buscar assim os dons do Espírito Se sobre a tua vida. prepara, ó noiva. Sem unção, Se prepara, não dá para ó chegar até Ele. igreja, pois o rei está voltando. O rei Corre, está corre em direção aos que vendem o óleo. Se prepara, ó noiva. Ah, Jesus, eu não sei o caminho. Igreja, Eu não sei o caminho. pois o Me rei ensina, está Espírito Santo. voltando. Me ensina, ensina-nos, porque a tua palavra diz que o Senhor é aquele que nos convence, Espírito Santo, do pecado. E Ele O Senhor vem é aquele que nos mostra, o Senhor é que nos leva no caminho. saltando sobre os montes. Espírito Ele Santo de Deus. vem. E Ele vem. E Ele vem. Como um relâmpago do Oriente. Ele vem. E Ele vem. Não deixe se apagar, não deixe apagar a chama do primeiro Buscar amor, os seus amados. E Ele vem. a chama do primeiro amor, E Ele vem. a chama do primeiro amor. E Ele vem. Enxugar as suas lágrimas. Ele Não deixe apagar a chama do primeiro amor. Não deixe apagar essa chama. Não deixa. Não deixa. Se está com Nós um pouquinho de representamos óleo, pede para o Senhor agora. a unidade, Dá-me do teu óleo, Jesus. a unidade do Dá-me corpo do de teu óleo Cristo, para que esse amor, para que o primeiro amor não venha se a apagar. unidade dos ministros, Ou se já até se apagou, cheios, cheios da derrama presença de deste Deus, óleo, Senhor. impregnados da Derrama unção deste do óleo Senhor. sobre os que se arrependem, Pai. Cheios, cheios, Sobre os que se lembram, Pai. Os que se lembram das primeiras obras. Que se lembram do primeiro amor. E Ele vem, e Ele vem, e Ele vem, Existe castiçal aqui na cidade de Toyohashi. sobre os montes. Ele Existe o nosso castiçal aqui nessa cidade. E Ele vem. Se nós não nos arrependermos, o Senhor lhe virá e tirará o nosso castiçal. Você é o herói, cheio do Espírito Santo. Deus, eu não quero perder, Deus, para uma religião, Deus. Eu não quero ter tomado que uma religião venha fazer, ou seja, o que quiser, com o teu sacrifício ali na cruz, Pai. Mas eu quero fazer valer a pena, Pai, o teu sacrifício, Senhor Deus. Não viver religião, Pai, mas viver no Senhor, Jesus. Viver, Jesus. Viver, Jesus. Viver, Jesus. Caia o temor de Deus sobre nós. Que caia o temor de Deus sobre a igreja. Que caia o temor de Deus sobre nós. Eu não sei o quanto você tem trabalhado. Que caia o temor de Deus. Eu não sei o quanto você tem lutado pelo nome do Senhor. Que caia o temor de Deus. Eu não sei quanto você tem sido zeloso pela palavra do Senhor. Eu quero ser santo. Eu não sei que tanto você ora.
que tanto você fala em línguas. Eu sei que tanto você lê a Bíblia. Que tanto você fala de Jesus para os outros. O quão você evangeliza. Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei somente como metal, Que caia o temor que somente de Deus faz barulho. sobre os Jesus não quer barulho, Jesus quer amor, Jesus quer que nós amemos, amemos Ele, façamos a obra com amor. Que caia o temor de Deus sobre os jovens. Que caia o temor de Deus sobre nós. Que caia o temor de Deus sobre os pastores. Você identificou algo na tua vida. Que caia o temor de Deus sobre os profetas. Que caia o temor de Deus sobre os adoradores. Algo que você tem Que caia o deixado. temor de Deus sobre nós. Arrependei-vos e virá o temor. Humilhai-vos e sabei que Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Mas não faça nada por medo de ficar. Não faça Ele é nada Deus de poder pelo meio da tribulação. pra restaurar a nação. Mas faça por amor a Jesus. Por amor ao noivo. Por amor ao noivo. Por amor ao noivo. Corresponda, noivo. Corresponda ao amor que o noivo tem por você. Eu quero ser santo. Corresponda ao amor que o noivo tem por você. Santo, santo como tu. Não se canse. Não se canse.